Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Paz e unção a todos, eu me chamo Olívia Marta, sou a cofundadora da Comunidade Católica Apacentai, moro em Juiz de Fora, Minas Gerais e faço parte da paróquia Nossa Senhora do Líbano, no bairro Grajaú. Chegamos então ao dia 5 de janeiro, segunda-feira, depois da Epifania. Depois do Natal, depois do Ano Novo, depois do primeiro domingo do Ano Novo, que é o domingo da Epifania, apesar de amanhã, dia 6, a gente celebrar a visitação dos dia de Reis, amanhã. Então amanhã nós vamos estar celebrando o dia de Reis, mas como a nossa igreja, ela é muito sábia, transfere para o domingo próximo uma festa muito importante. Então a igreja antecipou a festa de Reis, que será amanhã. Então ontem a igreja já celebrou a chegada dos 3 reis magos adorando o menino Deus, que foi um convite também a nós para irmos adorar o menino Deus. Amém? Então nós estamos aqui hoje para refletir o Evangelho de Mateus, mas antes eu quero te acolher a esses dias que eu fiquei afastada aqui das redes sociais. Eu tirei uns dias para descansar, precisei cuidar um pouquinho de mim também. Conto com a oração de vocês, porque eu vou ter que fazer alguns exames aí, algumas coisas. A gente sempre fica preocupado, mas confiando no nosso Deus misericordioso. Amém? Nós estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, Espírito Santo de Deus. O que vamos fazer juntos hoje? Vamos refletir o Evangelho? Está no livro de Mateus, capítulo 4, versículos 12 seguintes. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Jesus andava por toda a Galiléia ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. E sua fama espalhou-se por toda a Síria. Levaram-lhe todos os doentes que sofriam diversas enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos, paralíticos, e Jesus os curava. Numerosas multidões o seguiam, vindos da Galiléia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e da região além do Jordão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho começa do começo, vamos dizer assim, da iniciação da vida pública de Jesus. Ao saber que João tinha sido preso. Como que João foi preso? Por causa da Herodíades, a cunhada de Herodes, que foi morar com ele, e João condenou a união deles, e daí Herodíades mandou, a Herodes mandar prender João, e depois a gente fica sabendo que por causa dela, João foi decapitado. Mas então, João estava pregando lá no deserto, batizando as pessoas, até Jesus foi lá para ser batizado por ele. Nós vamos ver isso no próximo domingo. Mas Jesus saiu da sua cidade, Nazaré, foi para Cafarnaum. Quem morava em Cafarnaum? Pedro. Jesus aqui já deveria ter chamado Pedro
para ser o seu discípulo, né? Para seguir a ele. Você será pescador de homens. Pedro larga tudo, Pedro, Tiago, João, os filhos de Zebedeu, e eles vão, André, eles vão caminhar com Jesus. E Jesus está em Cafarnaum. E aí é para se cumprir a profecia do profeta Elias, que foi escrita 700 anos antes de Jesus nascer. Elias já previu tudo o que ia acontecer com Jesus 700 anos antes. Olha o poder no nosso Deus. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Desculpa. E para os que viviam nas trevas, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. E para nós hoje, essa luz ainda está brilhando, porque o nosso Jesus, aquele Jesus do qual eu creio e eu sirvo, ele está até hoje no meio de nós. E a luz de Jesus é a lâmpada para os nossos pés, né? A palavra de Deus é a luz, Jesus é a luz, Jesus vai falar, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Quem está nas trevas é só buscar Jesus, porque nada é mais forte do que as trevas, do que uma luz. Se você estiver num quarto todo escuro, a luz acabou na sua casa. Se você riscar um palito de fósforo, essa luz pequenininha, ela quebra toda uma escuridão de um cômodo inteiro. Não importa o tamanho do cômodo, ela quebra. E aonde tem luz, as trevas são obrigadas a fugir. E Jesus é a luz. Essa luz só pode ser Jesus. Já canta Roberto Carlos, né? Então, hoje, eu preciso procurar essa luz para iluminar o meu caminho. Aonde que o meu caminho tem trevas? O que está acontecendo com a minha vida? Aonde que está dentro do meu trabalho, na minha casa, na minha saúde, no meu modo de ver, coisas que eu não consigo enxergar. É aí que Jesus entra. Eu preciso chamar a luz de Cristo para iluminar o meu caminho. Tem um mantra que eu gosto muito de cantar, né? Principalmente para acalmar os ânimos, quando a igreja está muito agitada, as pessoas estão muito cansadas, falando muito alto. Aí você começa a cantar baixinho. Ó luz do Senhor, que vem sobre as trevas, inunda meu ser, permanece em nós. A luz do Senhor é a luz que eu vou falar que o mundo hoje ainda está de pé por causa da luz de Deus. Essa luz que vem nos iluminar. Brilhou para eles uma luz e brilha para nós também. Vai dizer que os 3 reis magos, que os pastores seguiam a luz de uma estrela. E ela ia iluminando o caminho deles, até onde Jesus estava. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Hoje eu preciso pedir a Jesus também, venha curar essas enfermidades. A enfermidade do meu corpo, da minha alma, do meu coração, da sua alma, do seu corpo. O que você está precisando? Em qual área do seu corpo você precisa que Jesus toque e cure hoje? Qual área? Vamos pedir a Jesus hoje que venha nos tocar, que venha nos iluminar. Toda vez que eu vou comungar, quando eu volto para o meu lugar, eu falo, Jesus, passeia pelo meu corpo agora, visita cada cantinho, cada célula que possa estar precisando da tua luz, que o Senhor possa vir curando e libertando de tudo aquilo que não é teu. Toda vez que eu comungo, eu paro e faço essa oração. Ora em mim, toca em mim, visita o meu corpo, visita o meu coração, cada cantinho no meu corpo. Então hoje é dia de pedir a Jesus que venha nos curar. Aqui vai dizer que Jesus curou todo tipo de enfermidade.
Porque, gente, para Deus tudo é possível. Tudo, e tudo é tudo. E sua fama espalhou-se por toda a Síria. Levaram-lhe todos os doentes que sofriam diversas enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos. E Jesus os curava. E Jesus continua curando hoje também, gente. É só a gente acreditar. Essas pessoas iam até Jesus porque acreditavam que Jesus podia tocar e curar. E o mesmo Jesus que andou por aquela região, o mesmo Jesus do quarto evangelho, que é a Terra Santa, é o mesmo Jesus que está aqui hoje, no sacrário dessa igreja aqui pertinho de mim, e que eu vou lá todos os dias para receber ele, para comungar do seu corpo e do seu sangue. Então vamos acreditar. Jesus está no meio de nós e ele pode todas as coisas. Peça a Jesus hoje que ele possa vir curando o seu coração, curando o seu corpo, curando a sua alma, de tudo aquilo que não é dele, de tudo aquilo que não é dele. Tirando nossas preocupações, tirando nosso sossego, colocando preocupação na nossa cabeça, tirando a nossa paz, porque o demônio é tinhoso. Você está doente? Aí, tá vendo só? Reza tanto e Jesus não faz nada. Que Jesus é esse? Por que está deixando você sofrer desse jeito? Vamos olhar para Jesus. Vamos buscar essa luz que vem do alto, para que essa luz possa entrar dentro da minha casa, dentro do meu coração, tocar nos meus filhos, tocar na minha vida, no meu trabalho, na minha vida financeira, que Jesus possa vir nos curando hoje. Amém? Nós estivemos aqui reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.